Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Brião. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Antes de nós entrarmos em editar dados no formulário, vamos então definir a validação dos campos. A validação dos campos é algo muito necessário, né? Então, para validar, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, nós teremos que definir aqui no cabeçalho, né, do nosso home controller, vamos colocar ali use validator. Tá? Então, o validator é uma biblioteca muito interessante, tá, que a gente pode trabalhar para fazer a validação dos dados. Aí, ok, né, mas temos que prestar atenção em alguns detalhes. Tá? Então, um dos detalhes que nós temos que prestar atenção é o seguinte. Primeiro, nós temos que criar, para mim, como nós estamos utilizando, vamos utilizar apenas um formulário, né, que é o registrar produtos, mas nós também vamos utilizar o mesmo formulário para editar. Não o mesmo, mas nós iremos utilizar o mesmo campo. Nós iremos chamar duas vezes a validação. Eu sugiro criarmos uma função para fazer isso, que é de uma forma adequada para nós. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui, vou criar uma função que nos ajude a fazer a questão da validação. Tá? Então, como é que a gente pode validar isso, né? Como é que a gente pode lidar com isso, como é que é feito, enfim. Eu posso criar aqui uma função, né, chamada privada, né, porque ela vai ser usada dentro de outras funções. Então, private function set validation, tá? Fields. Qual é a ideia? A ideia é passar um request, tá? E aí eu eu vou, na verdade, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu irei chamar dados que vêm de um formulário, tá? E esses dados eles irão ser enviados, tá, nesse formulário e eu vou pegar esses dados aqui. Então, como será feito? Bom, eu vou criar aqui uma variável chamada validator, tá? Onde eu vou chamar de forma o facade, né? A gente chama de fachada. Na verdade, eu não crio um new validator, eu chamo dessa forma. E eu crio um make, e nesse make eu pego todas as minhas requests, né? Então eu coloco um all e eu consigo pegar todas as minhas requests. A partir daí, veja que interessante. Eu vou definir algumas regras, tá? Eu já copiei, eu já tenho essas regras pré-definidas, tá? Mas eu quero deixar claro aqui para vocês que eu tenho elas aqui, ó. Tá? Então essas regras, elas estão todas definidas lá na página, né, onde se trata de validator, onde se trata de validação de formulário, onde, por exemplo, eu tenho o campo input title, eu quero que todos os campos sejam required. Até o description não precisa, porque no banco de dados eu não solicitei. Mas todos os campos serão required, um mínimo de 13 e um máximo de 255 caracteres. Tá? Aqui eu poderia, a quantidade, eu poderia ver depois, tá? Eu vou ver depois, a gente pode voltar aqui, o que eu poderia colocar para quantity price, tá? Enfim, para não só ser required, mas eu posso ver depois ali. Primeiro a gente vai testar as questões de mensagem de erro. Outra coisa, pessoal, quando acontecer um erro, tá? Quando acontecer um certo erro, ele vai apresentar o nome desse campo. Vai acontecer uma coisa estranha, depois a gente vai ter que ajustar isso. E essa função apenas retorna. Eu vou mostrar daqui a pouco. Retorna um validator. Validator. Ok. Beleza, criei essa função aqui. Essa função aqui eu preciso chamar em algum lugar. Tá? Então, como eu vou chamar essa função? Essa função
eu preciso chamar ela no momento que eu faço a gravação dos dados. Então, lá no meu Store Product, aqui, ó, eu preciso modificar um pouco essa minha função. Dentro do Store Product, eu vou chamar a função que eu criei agora, que é cifrão validator, tá? Vou criar essa variável de novo aqui dentro do escopo do Store Product, mas com o mesmo nome daquele outro escopo. E eu vou chamar a função privada chamada setValidation fields, ok? E aí eu vou colocar como parâmetro o meu request, que vem lá do meu método, tá? Então eu tenho aqui um setValidationFields, né? setValidationRequest. Só que agora eu tenho que fazer um teste, pessoal. Esse teste é o seguinte, ó. If o meu validator ele falhou, ó, fails. Se ele falhou, se aquelas regras não ocorreram corretamente, como request, e eu deixei passar, enfim, aquele mínimo lá de 3 eu coloquei só 2 caracteres no title, aí vai dar um problema. Então, nesse problema, eu quero colocar um return, né? Eu quero que o cara, que o usuário ele possa ficar na mesma página, tá? Então eu uso um back, tá? E nesse back, eu tenho um with error cifrão validator, tá? Então eu tenho aqui back with error validator. Significa que eu quero passar para essa página que eu estou, em forma de flash message, erros para essa minha página, tá? Para mostrar para o usuário que tem campos que não passaram. Ok, até aí ok. Nós temos um detalhe, deixa eu colocar aqui. With input, eu quero que eu permaneça com as mesmas entradas, tá? Ok, aqui houve um erro, tá? Mas agora, se não houve erro, ele vai fazer corretamente as entradas dos dados, tá? Vejam que eu não tenho como mostrar mensagens de erro aqui, ó. Essa mensagem de erro, caso, por exemplo, se o formulário ele falhou, né, na hora de eu entrar com os dados, eu preciso pegar esse validator com os erros dele e jogar isso para a página que eu estou editando ou que eu estou tentando entrar com os dados, salvar os dados no meu formulário de registro. Para isso, eu preciso alterar esse formulário. E a alteração desse formulário se deve, né, utilizando alguma tag do meu Blade. Então eu vou lá no meu form register, tá? Eu vou mostrar como é que eu faço. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó. Debaixo da section, eu tenho que colocar if, né, errors. Veja que é uma variável nova, uma variável de erros que o próprio validator me passou usando o make, enfim. Se existe erros, né? Então eu preciso fazer o seguinte. Eu vou colocar um endif aqui, um endif, tá? Já que é uma tag blade, e eu vou criar uma div, né? Class, né? alert danger, tá? Quero que fique vermelho para o usuário. Aí aqui dentro do meu div, né? Eu tenho um for each. Por que esse for each? Porque eu vou varrer todos os erros que aconteceram. Na verdade, eu posso não ter um, posso ter 2, 3, 4 campos incompletos que eu posso apresentar os campos ali, né? Então eu vou colocar aqui um cifrão errors all, vou mostrar todos os erros. Ele vai retornar um vetor de erros, de string de erros, tá? E aí eu vou mostrar essas mensagens de erro a partir de um LI, que é a maneira onde eu posso destacar esses erros. Então eu vou apresentar ali, vamos tirar aqui que está errado, perdão pessoal, né?
Então eu vou colocar error, a variável error ali. Tenho abre 2, fecha 2 e aqui é error. Essa variável significa que eu vou varrer dentro do meu vetor de erros todos os erros, né, e apresentar todos esses erros que aconteceram. São erros de validação. Tá? E aí o que vai acontecer aqui dentro? Esqueci de um detalhe. Ó. Esqueci de um detalhe. Eu quero fazer isso aqui, ó. O L, já que eu estou usando embaixo um LI, né? Vou fazer direitinho. E aqui eu uso um AND for each. E dentro de um AND for each, né? Eu tenho um barra L. Então, é isso que nós temos aí. Aqui está errado. E falhou aqui, beleza? Tá aí o nosso, né, HTMLzinho com Blade, que ele vai gerar esses erros para nós, que vem, esses erros vêm, eles vêm da onde? Eles vêm justamente do meu home controller, né, que eu chamo setValidationFields, que é essa função aqui, que eu criei. Aqui dentro ele faz um make com todos os requests, e nesse make é que ele gera, ele cria lá por dentro, né, através das minhas regras, por exemplo, se não obedecer às minhas regras, ele vai gerar mensagens de erros pré-definidas, que a gente pode até traduzir esses erros, podem utilizar, alterar, customizar essas mensagens de erro. Tá? E aí eu passo isso aqui para a página. Então vamos ver como é que vai ficar, se acontecer algum erro, paciência, isso aí acontece. Aí eu tenho aqui e eu vou colocar um Register Product. Ó. Vejam que interessante, ele mostrou em vermelho todos os 4 erros, porque todos os campos eles são required. Né? Então eu vou mudar, eu vou colocar aqui 4, vou colocar 1, 2, 3 e aqui eu vou colocar register só. Ó, vejam que esses dois passaram, mas esses aqui não. Então nós temos que trabalhar com isso, pessoal. E como é que a gente trabalha nesse sentido? É simples. Vejam que o nome não tem nada a ver com o meu título, não tem nada a ver com a minha descrição. A gente não vai usar form control input price. Não vamos trabalhar assim. Como nós vamos modificar isso? Bom, existe uma maneira para fazer isso, tá? Que é simplesmente, para a gente ir rápido, eu não vou escrever tudo aqui. Então a gente tem um comandinho mágico aqui dentro da função mesmo, onde eu vou, já que meu validator recebeu um make, eu tenho um array que eu vou criar. Nesse array eu vou linkar o meu nome do meu campo para um nome que eu quero que apresente na mensagem de erro. E aí eu crio esse nome, que vem do campo, com o nome da mensagem de erro e assim por diante. Eu chamei de title, description, quantity, price. Tá? Finalmente, o validator, como agora já é um objeto, né, ele já foi dado um make, ele já foi apontado por um objeto, eu vou usar o comando, né, que vem do validator, que é set attribute names. Olha que legal, já fez o auto-completion. Validator set attribute names, e ele vai atribuir esses nomes, casar essas variáveis aos nomes de erro. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Eu vou testar. Ó. Olha ali que legal. Agora é title, description, quantity, price field. Muito mais profissional para a gente. Bom, então, o que nós aprendemos agora? Aprendemos a validar. Obviamente, né, dentro do Laravel, lá tem a documentation. Né? Vamos ver a documentação aqui. Validation. Vamos ver aqui. O que nós temos de validation? Ó. Vamos ver aqui o Blade. Ó, aqui ele mostra aqui, né, um monte de tags que eu posso utilizar para validar. Tá? Na verdade não é isso. Na verdade eu quero pegar as regras de validação. Elas não estão aqui porque estão todas voltadas para o Blade. Vamos procurar aqui, né? Legal. A gente está procurando junto aqui. Validator. Ó, validation. Vamos entrar. Ó, que legal. Messages, né? A gente começa a criar regras, mensagens pré-definidas, enfim. Mas não é isso ainda. Eu quero mostrar os campos lá embaixo. Né? Vamos ver aqui os campos. Olha quanta coisa tem aqui. Tem muita regra aqui.
muita regra de validação que eu posso trabalhar com senha, com números, enfim, né? Vamos ver aqui as regras então. Vamos ver aqui. Rule. Ó, Variable Validation Rules. Olha só que legal, existem várias, tá? Eu posso definir aqui, nós temos require, olha só. Required. Né? O required, ó. Então, nós temos que colocar dados ali no nosso campo. Muito interessante aqui. O que mais que a gente tem? Nós temos muitas regras aqui. Nós temos numeric, né? Ó. Então, the field under validation must be numeric. Tá? O numeric, nesse sentido aqui, em PHP, o que a gente pode ver aqui? O numérico, eu não tenho certeza se ele entra com número negativo. Eu não quero que entre com número negativo, mas enfim, é numérico. Tá? Eu posso colocar integer. Deixa eu ver se ele tem integer aqui. Vamos ver aqui. Tem muita coisa. Olha só, quanta coisa. Mínimo, multiple, of, né? Max value. Tem muita coisa de JSON. Integer. Integer. The field under validation must be integer. Também, ó. Então, para nosso caso, eu acredito que o numeric seja mais adequado. Tá? Então, eu vou colocar ali numeric, né? no price. Deixa eu colocar aqui. No nosso price, na nossa regra, eu vou arriscar e vou colocar numeric aqui. Vamos ver se funciona. Tá? A gente tem que testar depois. Numeric. Tá? E desse numeric, vamos ver a quantidade. A quantidade é um double. Como é que coloca o double aí, né? Pô, isso aí é uma coisa interessante também. Aí nós temos aqui alphanumeric, alpha, boolean, bastante coisa, digits. O que são os digits aqui? Ó, tá, isso aqui é o tamanho exato, né? Se for e-mail, tem muitas regras que temos aqui, tá? Eu não me lembro se está em float ou double ou outra informação. Numeric? Pois é, eu não me lembro se é inteiro que a gente usa, se é... Mas enfim, depois a gente define a regra corretamente, tá? Tem como a gente ver depois com calma, ver como é que se diz, exemplos, né? Dos usuários usando essa parte que tem double ou float, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, que tem algo diferente. Ó, vejam só isso aqui, ó. Dimensions. Vamos ver esse dimensions aqui. Será que eu estou vendo? Não. Deixa eu colocar double. Real. Pelo jeito não tem, hein? Nem real, nem double, nem precision. Tá, mas não quero representar com frações. Bom, enfim, pessoal. Enfim, nós podemos depois ver com calma como é que a gente poderia fazer números, né? Como poderia ser como poderia ter o uso de números. Tá? Então, tem letras, tem enfim, tem uma série de... Eu posso usar desse jeito aqui. Então, vocês podem ver que nós temos aqui, ó, olha só que legal, ó. Credit Number, Require if Payment Type CC. Então, ele funciona, ele é requerido se, ele é exigido se o parâmetro do tipo, né, o tipo de pagamento for CC, cartão de crédito. Então, nós podemos usar alguns ifs aí dentro. Tá? Então,
é isso, né? Temos vários dados aqui. Eu acho que o numeric são valores reais. E o integer é um valor inteiro aqui. Price é um valor. Quantidade também, vou deixar. Eu não me lembro como é que a gente fez aqui. A estrutura do nosso. Ah, é, a estrutura inteira. Então a estrutura eu vou me arriscar e vou colocar um integer ali. Funcionou, funcionou. Não funcionou, já era, né? Tranquilo, a gente testa. Então tá aqui, ó. Integer. Vejam. Tá aqui o numeric. Vamos ver se funciona. Tá? Eu vou fazer uns testes aqui. Então eu vou colocar um dado novo. Teste. Errado. Ó, vou colocar alguma coisa. A minha quantidade vai ser 4 e o meu produto vai ser 100.2. Olha só, vamos ver o que vai acontecer. Registrou e passou. Olha que legal. Ele aceitou. Mas agora eu vou fazer um outro teste, ó. Vou registrar algumas coisas, né? E aqui eu vou colocar 3.2. E vou... Ó, aqui ele já não aceitou, ó. Tá ótimo. Mas não foi por causa do que eu criei. Isso aqui é por causa do HTML. Aqui eu vou colocar 3,7. Vamos ver. Ele não pode deixar, ó. The price must be a number. Perfeito. Então, acho que está bem validado o nosso formulário aqui. Tá bom, pessoal? Então, temos já a validação. Com essa validação, vamos criar o formulário de edição e vamos editar e atualizar os dados no banco de dados. E depois vem a cereja de bolo, que é o sorting, né? Apresentar os dados de forma alfabética, enfim, e utilizar aqui um search, né? Bastante interessante aqui para nós. Tá bom? Até lá.